E aí, meus camaradas, no vídeo de hoje, as origens do pensamento grego, capítulo 4, o universo espiritual da polis. Fala pessoal! Bom então, nesse vídeo de hoje, que é o quarto vídeo dessa série As Origens do Pensamento Grego, eu vou deixar aqui no card para vocês o vídeo anterior, mas no final do vídeo também fica disponível tanto a playlist da série, quanto o vídeo anterior. E vocês podem lá acompanhar caso vocês ainda não conheçam essa série. Nessa série eu estou trabalhando o livro As Origens do Pensamento Grego, do historiador e arqueólogo Jean-Pierre Vernant. Eu recomendo muito a leitura desse livro porque ele traça realmente o perfil das origens do pensamento grego, que é considerado por muitos, e eu explico num desses vídeos o porquê que é considerado por muitos, o berço da civilização ocidental, tanto do ponto de vista da civilização, quanto do ponto de vista do pensamento filosófico. E como o nosso plano é fazer um curso de introdução à filosofia, esse livro para mim é fundamental, de fundamental leitura e de fundamental estudo. Mas sem mais enrolação, nesse capítulo de número 4, só para contextualizar, a gente encontra então, após as invasões dóricas, um momento de crise na realeza, que até então tinha um estilo de vida que era palaciano. Então, na Grécia, antes de ser realmente essa estrutura grega que a gente conhece hoje, eles tinham uma estrutura de vida, um estilo de vida palaciano, ou seja, tudo estava centralizado ao redor do palácio, né? Ou melhor, o palácio estava no centro e toda a cidade se construía em volta e em função do palácio. E as invasões dóricas trouxeram algumas transformações, dentre elas a inversão dessa questão. Então o palácio deixa de ser uma construção central e ele começa a ocupar uma posição um pouco mais secundária. E aí surge a ágora, né, que é a praça pública, como uma figura central. E no surgimento dessa ágora como essa figura central é que começam alguns processos, né? Surgem alguns processos, algumas aparições e algumas manifestações públicas que aí viemos a entender no futuro como uma manifestação de cidadania e como também os primeiros passos da filosofia. Como a gente falou no vídeo passado, a realeza micênica, ou seja, esse conjunto de pessoas que vivia dentro do palácio, ele começa a perder a sua identidade, começa a perder sua crise, porque o rei não é mais a figura central dentro da Grécia. Porque antes o rei ele decidia sobre tudo, né? Ele versava sobre tudo. Então ele era o líder espiritual, ele era o líder político, ele era o líder militar, ele era o líder econômico e ele era o líder filosófico, cultural também da sociedade. Portanto, era o líder social. Quando ocorrem as invasões dóricas que transformam completamente esse modelo, o rei deixa de ser o líder social, por exemplo, né, o líder civil, e ele deixa de decidir algumas questões políticas que agora passam a ser decididas em praça pública. E por isso o rei perde uma centralidade muito grande nesse processo. E aí é nesse momento em que a ágora é levada a um caráter central dentro da polis, dentro da cidade grega. E aí nesse capítulo, o universo espiritual da polis, apesar de ter um nome talvez um pouco voltado para a religiosidade, mas é importante a gente entender que há pelo menos 3 mudanças que são muito importantes para os gregos nessa época. E essas 3 mudanças que nós vamos relatar, elas estão profundamente relacionadas com o estilo de vida deles. E isso acontece porque a primeira dessas mudanças, como eu vou falar, que é a questão da linguagem escrita, ela já ocorre logo após a invasão dórica. A invasão dórica vem, destrói a cidade dos micênicos, né, que é uma civilização pré-grega, que precede a história grega. Então essa invasão dórica destrói essa cidade, e junto com essa destruição, que destrói também o palácio, destrói também toda essa questão cultural existente, também se destrói as escritas, também se destrói o idioma, não tanto o idioma, mas principalmente a questão escrita do idioma é destruído. E esse idioma que era herdado dos fenícios, agora ele começa a ter elementos de outras civilizações. E aí por isso ela é transformada. A escrita grega é transformada. E uma vez transformada, o interessante é que antes o papel que era só do escriba, de conhecer a linguagem escrita e tudo mais, agora ele começa a ser disseminado entre o demos. O que é o demos? O demos é o povo, é a civilização comum. Então a civilização comum
começa a ter acesso à linguagem escrita, o que é muito importante, porque os permite ter acesso a documentos, os permite fiscalizar contas, os permite ir acessando esses documentos que eles agora começam a acessar através da linguagem escrita e da leitura desses documentos, eles começam a ter condições de fiscalizar o funcionamento do governo. E aí isso traz significativas mudanças do ponto de vista político. Bom, então esse é o primeiro ponto, né, que é o surgimento de uma linguagem escrita que agora passa a ser acessível a todos, e não somente aos escribas, como era naquele momento. Apesar dessa questão, outra questão também relacionada à linguagem surge nesse momento. Como a praça pública agora começa a ser um ambiente de discussão política, de resolução de conflitos e decisões políticas tomadas para o âmbito da polis, para o âmbito geral da polis, a linguagem falada, né, a logos, começa a ter uma importância muito grande para o grego, porque ele começa a entender que a sua linguagem, o seu falar, o seu ato de falar é muito importante, porque é através desse ato de falar que ele vai conseguir resolver as questões de ordem pública e expor seus posicionamentos para, de certa forma, contribuir para uma melhora da cidade. E essa questão é muito interessante porque é nesse meio de valorização da linguagem falada e valorização também da linguagem escrita, mas principalmente da linguagem falada no âmbito da Ágora, é que surgem essas primeiras escolas de filosofia, né, que ainda não eram tidas como filosofia, mas hoje entendemos como escolas de filosofia, que trabalham essa questão da linguagem de maneira significativa. Bom, essa linguagem é trabalhada de maneira significativa a partir do momento em que começa a se entender que a linguagem tem técnicas, né? E aí vem retórica, dialética, que são questões que são colocadas pelos professores daquela época como posicionamentos importantes para superar e vencer os discursos públicos na água. Então esse é o segundo ponto que é de muita importância nesse momento histórico. Bom, então essa educação, essa formação do demos, né, que é o cidadão, para o uso da linguagem, para o uso da retórica, da dialética, como uma maneira, como uma forma de realmente superar e adquirir algum destaque nesses debates públicos, torna-se uma questão de grande importância naquele momento. Até mesmo porque os indivíduos, né, o demos, os cidadãos daquele momento, eles se sentem na obrigação de sempre estar zelando pelo bem-estar da polis, pelos interesses da polis, em defesa, claro, desses interesses. E como a linguagem se torna fundamental nesse instante, então o desenvolvimento dessas habilidades, né, desses recursos linguísticos, dessas técnicas, né, dessas ferramentas de oratória, realmente se tornam imprescindíveis naquele momento, porque convencer os outros e demonstrar para os outros os fundamentos dos pontos, das considerações que se está fazendo, torna-se realmente fundamental para o bom exercício da cidadania. Então agora vemos esse conceito de cidadania formado, né, que é o indivíduo que não só conhece as questões públicas, como também participa delas e consegue habilmente, né, argumentar, discutir e compreender essas questões políticas. E algumas questões que são colocadas, e por isso o capítulo se chama Universo Espiritual da Polis, é porque esses assuntos políticos sendo trazidos para a ágora, né, para o local público, para a praça, para o meio do povo, eles ganham então um status de questionabilidade, de poderem ser avaliados, de poderem ser vistos sob um viés crítico, inclusive até mesmo as questões religiosas, né, que são agora criticadas sobre alguns pontos, né, e são colocadas realmente em discussão dentro do povo. Então, pela primeira vez, né, vamos dizer assim, o homem grego, né, o cidadão, aquele integrante do demos, né, o demos não é realeza, o demos não é soldado, o demos, o demos é povo. Então, essa pessoa, esse indivíduo, ele se torna, então, querido nesse momento de argumentação e
mas ele também recebe a oportunidade de argumentar sobre essas questões públicas. Bom, já partindo para o fim desse vídeo de hoje, gostaria de dizer que surge então um conceito, né, uma virtude, um ideal grego que é daquele indivíduo, que é daquele cidadão que exerce a sua cidadania através dessa participação pública na discussão e na argumentação dentro da polis, dentro da praça especificamente, ou seja, na ágora. Então, esse indivíduo ele começa a perseguir esse ideal, que é o de pertencer a essa comunidade, e não só pertencer, mas também dar sua colaboração política através do seu ato de falar, através do seu ato de argumentar. Bom, então, dentro dessa perspectiva política, né, dessa perspectiva filosófica, dessa perspectiva argumentativa e linguística da polis, é que surgem então os primeiros passos da filosofia, como sendo um estudo que se desenvolveria no futuro, né, para o bem da polis, para o uso dos cidadãos, o uso do demos, em prol da defesa dos interesses da polis. E isso surgiu, a princípio, através das técnicas de linguagem, da argumentação prática, né, da retórica, da dialética e de todos esses recursos, essas ferramentas de linguagem que os gregos desenvolveram e lançaram mão dentro da polis. E daí surgem vários estudos, né, como a lógica, como a oratória e assim sucessivamente, que são elementos, né, podemos dizer que são elementos fundantes, mas que também fazem parte da concepção da filosofia, da perspectiva filosófica moderna. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, ou na outra, traremos o próximo vídeo dessa série, As Origens do Pensamento Grego. Lembrando que nós estamos mais ou menos na metade, né? Serão 9 vídeos, portanto, ainda temos aí mais 5 vídeos pela frente. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu peço que você assista para que você consiga entender esse avançar histórico e do porquê que as coisas se desenvolveram dessa forma. E no último vídeo, o livro tem apenas 8 capítulos, mas eu vou fazer um vídeo extra, fazendo um comentário geral e fechando as conclusões que podemos tirar a respeito desse livro, que monta aí as origens da filosofia dentro da Grécia, que por muitos é considerado o berço da civilização ocidental. Comente aí no vídeo o que você achou, se você ficou com alguma dúvida, deixe seu gostei, se você gostou, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e entre em contato comigo através das minhas redes sociais que estão aparecendo aí. E mais uma vez eu agradeço pela sua audiência e até mais.